o negócio não parou por aí. Eles começaram a adaptar essa tecnologia para uma tecnologia de dispersão de multidões por caminho sonoro. Isso tudo foi evoluindo para o chamado LRAD. O LRAD se chama Long Range Acoustic Device, ou dispositivo acústico de longa distância. Esse dispositivo, o que ele faz? Ele lança um som tão agudo, até 160 decibéis, que a pessoa acha que o ouvido dela vai simplesmente ir para o espaço. Esse equipamento utiliza sons de alta frequência para dispersar as multidões. Só que, meus amigos, aí que vem o ponto. Chegou um momento que os caras desenvolveram uma outra tecnologia baseada nessa primeira, que aí já era capaz de, em vez de botar um som agudo para que as pessoas sentissem uma dor no ouvido e saíssem correndo, eles desenvolveram uma maneira de mandar mensagens de som, de voz, diretamente para o crânio da pessoa. E essa tecnologia, ela foi nomeada de V2K. Por que V2K? É Voice to Skull, voz para o crânio, ok? Eu não sei se você sabe, mas uma parte do que a gente ouve entra pelo ouvido, passa pelo tímpano, passa pelo estribo, martelo, bigórnia, cóclea, nervo vestibular, nervo auditivo e por aí vai. Uma parte do que a gente ouve vem pelo ouvido, outra parte do que a gente ouve vem pela ressonância craniana. E eles descobriram uma maneira de mandar vozes para as pessoas, para dentro do crânio da pessoa, e só uma pessoa ouvir no meio da... Imagina só uma pessoa no meio de uma multidão ouvir uma voz falando com ele. Se você tem um grupo altamente religioso e você bola um sistema de engenharia social para controlar essas pessoas, eles pensaram, se a gente conseguisse mandar uma mensagem direto para o crânio dessa pessoa e fazê-la acreditar que ela está ouvindo a voz de Deus, nós poderíamos controlá-los com grande poder. Por quê? Se a característica desses povos lá do Oriente Médio é confiarem muito em Deus, e se os Estados Unidos e Tel Aviv conseguissem se passar por Deus e passar orientações para dentro do crânio de uma pessoa, só uma pessoa ouvindo. Imagina, você tá na rua com várias pessoas, conversando com as pessoas, e de repente você começa a ouvir uma voz dentro da sua cabeça. A primeira reação é você chegar para quem tá do seu lado e falar: você tá ouvindo essa voz? O cara fala: não. Aí a pessoa tem duas opções: ou tô ficando doido, ou Deus tá falando comigo. Se o cara é ateu, ele vai falar: acho que eu tô ficando doido, porque eu não acredito que Deus existe. Agora, se é um povo altamente religioso, aí o negócio já muda de face, porque eles começam a pensar: peraí, se eu tô ouvindo essa voz e ninguém tá ouvindo, é possível que Deus esteja falando comigo, porque isso será usado no final dos tempos para enganar as pessoas a aceitarem o falso Cristo e serem iludidas por uma mensagem espiritual maligna. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando o apóstolo Paulo, no livro de Tessalonicenses, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele fala que o anticristo vai usar sinais e prodígios de mentira através da eficácia do poder de Satanás, a gente descobre que no final dos tempos, o próprio mal, o próprio anticristo, ele vai usar essas tecnologias para fazer as pessoas, principalmente os cristãos, acreditarem que Deus está falando com ele, que aquele Cristo que vai aparecer, que é o Cristo falso, na verdade é o Cristo verdadeiro. Perfeito? Dorel Honorato está lembrando que a série, obrigado pelo apoio ao canal, Problemas dos Três Corpos, eles conseguem fazer isso, né, adulterando a visão das pessoas. Então, nessa matéria que eu botei para vocês, é uma matéria do Washington Post, da Sharon Weinberger. E ela publicou essa matéria no dia 28 de agosto de 2005. 20 anos atrás. 20 anos atrás, ela publicou uma matéria chamada Extreme Defense: Lightning Guns, Heat Rays e equipamentos bélicos que podem fazer você acreditar que você está ouvindo a voz de Deus. Isso é o que acontece quando os conflitos contra o Oriente se juntam com a alta tecnologia. Perfeito? Existe tecnologia que nós já conhecemos desde 2005, imagina como está isso hoje em 2024, que são capazes de fazer uma pessoa acreditar que está ouvindo a voz de Deus, mas na verdade é alguém do sistema de defesa de algum país
tentando fazer uma engenharia social nessa pessoa, ok? Você precisa perceber que, se em 2005 eles já tinham essas tecnologias, imagina o tipo de tecnologia que eles já têm hoje, e eles já utilizam essas tecnologias para dominar as pessoas em cima das suas crenças e valores por meio dessa engenharia social que a gente está falando, ok? Vamos pensar no caso dos brasileiros. Os brasileiros gostam muito de quê? Gosta de futebol, gosta de praia, né? Gosta de festa, gosta de farra. Será que eles não estão usando alguma coisa nesse sentido para dominar os brasileiros? Obviamente que eles estão estudando, tá?